Inicio esse estudo dando boas-vindas a todos e, primeiramente, agradecer a Deus que a cada dia nos tem agraciado com a vida, nos tem agraciado com o fôlego da vida. Que a Ele seja a honra, que a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, porque nós somos feituras dele, feitos à sua imagem e semelhança, redimidos por seu Filho Jesus Cristo, essa imagem e semelhança que outrora fora manchada pelo pecado, agora recuperada na pessoa do Senhor Jesus. É o tempo de dar glória a Deus por isso, glória a Deus pelo seu plano de salvação que nos alcançou. Eu disse, se todos nós queremos nos gloriar, nos gloriemos nesta verdade, conhecer a Cristo. Tendo conhecido a Cristo, podemos ter motivo de vanglória, motivo de nos gloriarmos na presença de Deus, por causa do seu Filho. Então, queridos irmãos, eu quero começar esse estudo falando essas verdades profundas do Evangelho e que não são novidades para todos nós. E que vivamos nessas verdades que edificam e que nos levam até a Deus. Hoje eu quero dar continuidade da segunda viagem missionária de Paulo. O objetivo nesse estudo é continuar com a segunda viagem missionária de Paulo. Nós acompanharemos desde sua partida ali de Filipos e sua atuação ali em Tessalônica. O tempo dos missionários, o tempo da equipe ali em Filipos havia chegado ao fim. Os objetivos que os levaram para aquela região já estavam sendo alcançados. O clamor da voz do jovem macedônio estava sendo alcançado, estava sendo atendido, e nós vemos ali a Lídia sendo a primeira semente ali, podemos dizer, o primeiro fruto dali do empreendimento missionário de Paulo e sua equipe ali em Filipos, na Macedônia. E depois de Lídia, nós vemos sua família se convertendo também a Cristo, e mais tarde o carcereiro, sua família. Eu quero acreditar que houve mais conversões além dessas pessoas mencionadas aqui na Bíblia. Infelizmente, os missionários foram obrigados a deixar Filipos após o tumulto que se seguiu com a expulsão de demônios da jovem adivinhadora e o terremoto que resultou das orações e canções dos missionários durante o tempo deles na prisão, que acabou levando a família do carcereiro a se refugiar em Deus através de Cristo. Então, depois de tudo isso, a soma de tudo isso, as autoridades obrigaram os missionários que deixassem a cidade de Filipos. Mas para isso, eu quero te convidar para fazermos uma oração e depois nós continuaremos com o desenvolvimento desses assuntos. Senhor Deus, por favor, Senhor, nos ajude a entendermos a urgência da sua obra. Também te damos graça por ter usado homens pecadores, homens falhos, homens fracos, mas que dependem do Senhor. E neste momento, eu quero chamar o Senhor, que nos ajude nesses estudos. Usa-me para trazer esses estudos, para falar com sabedoria, com temor e tremor, porque afinal de contas é a sua palavra que não é falado, Senhor, como nós queremos, mas é a ordem, a decência, e é por isso que eu me coloco em oração, para que o Senhor me dê sabedoria para ministrar a sua palavra, e também sabedoria para que todos nós, assim como o Senhor falou comigo nesta mensagem, fale também com aquelas pessoas que têm acompanhado esses estudos. O desejo do meu coração é que essas mensagens alcancem pessoas e gerem fruto. Senhor, nos acompanhe nessa viagem de Paulo e sua equipe ali de Filipos até Tessalônica, e nos guie, nos dê lições que podemos aplicar para nossas próprias vidas. Senhor, esta é a minha oração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Estava decidido que os servos de Deus tinham que deixar a cidade. Na verdade, eles foram obrigados a deixar aquela cidade. Não foi por vontade própria dos missionários.
Eu creio que se dependesse deles, é provável que eles teriam ficado mais tempo ali, mas tinham que partir. Logo que deixaram a casa do carcereiro, após aquele cenário da conversão da família do carcereiro e após um delicioso momento de comunhão juntos, Paulo e sua equipe foram se despedir e confortar a Lídia e a sua família e outros crentes que estavam ali se reunindo com a Lídia. Agora não é mais para fazer orações naquele local que ela ia, mas agora eles se reuniam como uma igreja. E então foi neste grupo que a equipe foi lá, se despediu, consolou, confortaram. Então nós vemos aqui pessoas que estavam na prisão, tendo o desejo de consolar aqueles que estavam livres. Este é um desafio para nós. O esperado é que aquele que está livre encoraje aquele que está aflito. Mas nós vemos aqui aquele que estava aflito, que está sendo expulso da cidade, confortando aqueles que ficariam. E eu quero ver com os irmãos aqui algumas lições tiradas do tempo dos missionários ali em Filipos. A estadia dos missionários lá em Filipos nos ensina várias lições. E algumas delas, eu quero começar por lição primeira. Os missionários estavam saindo, mas a semente do evangelho já havia sido plantada. A segunda lição é que os filipenses ouviriam mais pregações, não mais por meio de Paulo e seus companheiros, mas através dos convertidos nativos e estrangeiros que estavam naquela região, o que ainda trará mais impacto. E outra lição é que a equipe estava partindo, mas Deus foi conhecido em todos os aspectos. E outra lição, a ajuda do clamor do jovem macedônio que Paulo viu na visão, ainda em Troade, foi atendida, mas nem todos receberam essa ajuda, nem todos atenderam essa ajuda, nem todos tiveram o desejo de ser ajudados. Os missionários estavam lá, pregando a palavra, expondo as escrituras, se esforçando para que as pessoas voltem para Deus verdadeiro, mas nem todos atenderam esse chamado. O tempo, outra lição que podemos tirar da estadia dos missionários ali em Filipe é que o tempo de ouvir o evangelho chega no final, ou chega no fim, e depois vem o tempo do juízo de Deus. Os missionários estavam ali em Filipos, mas eles tinham que deixar a cidade. Aquele que não ouviu, eles ouviriam através dos crentes que haviam ficado ali, mas não ouviriam, como foi dito, não ouviriam mais dos missionários. Então, apesar de que não ouviriam dos missionários, eles ouviriam ali dos missionários, dos crentes nativos. Porém, se não atendesse esse chamado, o tempo de ouvir a pregação do evangelho chega no fim e depois vem o juízo. Por isso que hoje a Bíblia diz que esse é o tempo da salvação. Um tempo em que servos de Deus são enviados por todos os lugares do mundo. Um tempo em que homens e mulheres de Deus se encontram quase no mundo inteiro, pregando a palavra. E o apelo é que as pessoas se salvem enquanto há tempo, enquanto este continua sendo o tempo da salvação. Outra lição, os servos de Deus devem aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho. Não se sabe se amanhã eles continuarão no mesmo lugar que eles estão. Como, por exemplo, a vida de Paulo e seus companheiros. Eles, com certeza, não tinham planejado sair daquele jeito, mas foram forçados a sair, a deixar a cidade. Mas nós vemos ali que eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram e pregaram a palavra. Então, por isso que os missionários, todos aqueles que estão nesse momento no campo, aproveitam as oportunidades, porque não se sabe se amanhã permanecerão neste local. A nossa missão como missionários, como pessoas enviados por Deus, é não perder tempo. Como Paulo disse para Timóteo, que ele deveria pregar dentro do tempo ou fora do tempo. Se o tempo permitisse, Timóteo tinha que pregar. Se não permitisse, também tinha que pregar.
Então, todas as ocasiões, Timóteo tinha que usar para pregar a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, estas são algumas lições que nós tiramos ali do tempo da estadia dos missionários, ainda ali em Filipos. Agora vamos para o capítulo 17, versículo 1. Diz que passando por Anfípolis. Mas eu queria começar lendo o versículo 40 do capítulo 16. Diz assim: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Agora, capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. 17, versículo 1, Lucas muda a narrativa. Ele muda a forma como ele conta a história. Ele muda de nós, do pronome nós, para eles. O que dá para entender que os primeiros a deixar Filipos foram Paulo e Silas, e ele, o Lucas, e Timóteo. É provável que eles tenham ficado um tempinho com os crentes lá em Filipos para fortalecer os novos convertidos. Porque, afinal de contas, os novos convertidos necessitam de ajuda nos seus primeiros passos de caminhada com Cristo. Assim como um bebê, quando nasce, necessita de pessoas adultas para guiá-los. Então é provável que Lucas e Timóteo tenham ficado lá, porque Lucas aqui diz que eles partiram, então para dizer que não estava junto com eles. Ao sair de Filipos, Paulo e Silas, já que Lucas conta na terceira pessoa do plural, eles, nós vamos contar também a narrativa usando esse pronome pessoal, terceira pessoa do plural, eles. Então, ao sair de Filipos, Paulo e Silas, eles percorrem 53 quilômetros para chegar em Anfípolis. E de Anfípolis, eles percorrem mais 45 quilômetros para chegar em Apolônia. E de Apolônia, eles percorrem, diz-se que quase 60 quilômetros eles percorrem para chegar em Tessalônica. Tessalônica é a capital da Macedônia. Eu me lembro que o primeiro estudo que eu fiz, eu disse que Filipos, o primeiro estudo nesta segunda viagem missionária sobre Paulo atendendo a voz macedônia, do jovem macedônio. Eu disse que Filipos era a capital. Eu estava equivocado. Tessalônica era a capital da Macedônia. Então, quando os missionários percorrem 60 quilômetros para chegar a Tessalônica, e como nós vemos aqui, eles pararam ali em Tessalônica, a capital principal da Macedônia, e então eles começaram ali a fazer a sondagem da cidade. Então vamos nos lembrar que eles deixaram Filipos por obrigação, ou seja, eles foram obrigados a deixar Filipos. Eles não poderiam mais permanecer em Filipos, porque havia sido decretado que eles deveriam deixar, as autoridades haviam dito que eles deveriam deixar a cidade, então não tinha mais que esperar. Infelizmente foi uma despedida de choro, uma despedida de encorajamento, e como nós tivemos aquelas lições, o povo ouviu o evangelho, os missionários estavam saindo, mas ali ficou os crentes, a igreja ficou ali. Graças a Deus que o tempo de Paulo e sua equipe ali em Filipos teve muitos frutos, graças a Deus. Por isso, inclusive é esse grupo que mais tarde Paulo escreve a sua carta para os filipenses. Então nós vemos aqui que a igreja, que aquele grupo de crentes cresceu, aquele grupo de crentes se multiplicou, quadruplicou e se tornou uma igreja enorme, e então essa igreja perseverou na sua adoração a Deus. Então, graças a Deus pelo tempo deles ali em Filipos. Paulo e seus companheiros, eles ignoram duas cidades. Eles não pararam para pregar o evangelho em Anfípolis e Apolônia. São duas cidades, tinha pessoas lá, mas como Lucas conta essa narrativa, dá para entender que os dois não pararam nessas cidades. Tem algumas lições que nós podemos aprender
com essa passagem direta para a capital e não pregação do evangelho nas duas cidades que Paulo ali atravessaram. A primeira lição é que Paulo, ele para além de ser um missionário, ele era uma pessoa, Paulo, Paulo era uma pessoa determinada. Paulo é aquele missionário determinado e era aquela pessoa também que, para além de ser uma pessoa determinado, era aquele missionário que gostava muito de planejar. Ele era planejador, ele planejava, ele traçava estratégias. Então, por isso que ele não parou nessas duas cidades. Outra lição é que, na estratégia de Paulo, os alvos sempre eram cidades grandes. Cidades grandes e cidades estratégicas com facilidade de, se houver futuros convertidos, essas pessoas voltassem para suas casas, voltassem para seus povoados com a pregação do Evangelho. Ou então que essa grande cidade espalhasse essa fé, como Paulo escrevendo para a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Paulo explica como que este evangelho, como que o evangelho que foi pregado ali em Tessalônica acabou sendo conhecido nas cidades vizinhas. Então, essa era a estratégia de Paulo. Ele pegava a grande cidade e pregava na esperança de que esses novos convertidos se espalhassem para as cidades pequenas ou grandes e espalhassem a sua fé. Então, Paulo, ele era um homem estratégico. Tessalônica, para além de ser uma cidade, como nós falamos, a capital da Macedônia, era uma capital que possuía porto, e nós sabemos que quando uma cidade possui um porto, aí há uma facilidade ali de comércio, aí a troca de comércio e também a facilidade de receber visitantes na cidade e também a possibilidade de sair da cidade. Então, por causa desse porto e as rotas comerciais que estavam ali, que abrigavam ali vários lugares, várias pessoas de vários lugares, isso tornaria mais fácil a pregação do evangelho. Então, Paulo olhava para esses pontos, se pregasse o evangelho numa cidade, e como que esse evangelho sairia, esse evangelho não ficaria ali estagnado. Então, por isso que Paulo, ele atravessa essas duas cidades e vai direto para a capital. Filipos, apesar de ser uma grande cidade, que tinha ali o tamanho de Coríntios, apesar de ser uma grande cidade, não era a capital, porém eles pararam e pregaram ali, e ali também seria o ponto estratégico para a expansão do evangelho. E outra lição que nós podemos tirar aqui é que Paulo reconhecia que os nativos são os grandes pregadores, influencers. Se algum visitante daquela cidade ouvisse o evangelho, havia grande vantagem de voltar para sua casa com o evangelho, havia facilidade de voltar para sua casa com este evangelho, já que era uma cidade que abrigava ali vários estrangeiros, então, e vários comerciantes também, que alguns chegavam ali por causa do comércio, alguns chegavam ali para visitar, alguns chegavam ali por vários objetivos. Então, Paulo olhava para esses pontos e essas pessoas, ao ouvir o evangelho, voltariam para suas casas com a pregação. E por onde eles fossem, a mensagem do evangelho seria ali plantada nessas regiões. Outra explicação é que Paulo ele prezava as sinagogas, ele valorizava a sinagoga. Então, Paulo era aquele missionário que reconhecia que os judeus tinham que ouvir primeiro. Então, é provável que Anfípolis e Apolônia não tenham sinagogas, não tivesse ali judeus suficientes para formar uma sinagoga. E então ele atravessou, não parando ali, com vista a chegar em Tessalônica. Então nós vemos essas lições aqui. Os missionários deram uma pequena pausa ali em Tessalônica, a capital da Macedônia, uma cidade estratégica, com seus portos, seus pontos comerciais, seus pontos turísticos, culturais e outras atrações. Então, Paulo e seu companheiro
viram uma grande oportunidade para pregar o evangelho ali, em Tessalônica. E o versículo 2 e 3 diz assim: E Paulo, como tinha por costume ter com ele, desculpa, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. 3. Expondo, demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Então, tendo visto todas essas vantagens que acabei de mencionar agora, de pregar naquela cidade, as vantagens que havia de pregar naquela cidade, eles se hospedaram e ali iniciaram a sondagem da cidade. Então, a Bíblia diz que por 3 sábados, Paulo expôs o evangelho para seus irmãos judeus, residentes daquela região. As escrituras que Paulo e Silas usaram é o Antigo Testamento. Através delas, Paulo deve ter percorrido ali a história de Abraão, até chegar à história de Cristo, a ressurreição de Cristo. Essa história, Paulo contou toda essa história ali. Eu fico ali, talvez, eu fico aqui, eu estou supondo que ele tenha abrido ali as promessas do Antigo Testamento, começando ali talvez desde a criação, ou então Abraão, chegando até a ressurreição de Cristo. Então diz que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então diz que a morte de Jesus não foi um acidente. Ele percorreu o Antigo Testamento para chegar no Novo Testamento, para dizer que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente. As Escrituras, o Antigo Testamento, já previa sua morte e era desse jeito que Deus tinha planejado. A palavra, o título, Cristo, na língua grega, quer dizer o prometido, que no hebraico quer dizer Messias, que quer dizer o ungido, o prometido. Então, Cristo era aquela pessoa. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lá desde o Gênesis 3, versículo 15, o Senhor Deus faz a promessa da sua vinda e Paulo percorre essas promessas, mostrando que Cristo ele tinha que padecer na cruz, ele tinha que morrer e tinha que ressuscitar. Então, o Antigo Testamento já falava sobre isso. E as sinagogas, naquela época, eles não tinham acesso, não tinham o Novo Testamento, que na verdade veio a existir depois. E baseado no Antigo Testamento, Paulo ele foi explicando ponto por ponto. Eu creio que Paulo tenha feito uma exposição como Estevão fez. Quando lemos ali Atos capítulo 7, nós vemos ali Estevão fazendo ali uma cronologia bíblica para mostrar para seus irmãos judeus que Cristo ele é o ungido, ele é o Messias. Ele veio, como Estevão diz que vocês o mataram, vocês crucificaram. Eu creio que Paulo tenha mostrado para eles que os próprios judeus que tinham essa promessa da vinda do Messias o crucificaram. Então, era comum que Paulo apresentasse o evangelho para os judeus, ali começando ali do Antigo Testamento e indo para as histórias, promessas que para eles não lhes era estranhos. É comum isso ver isso, se vê aqui nas Escrituras. Enquanto que para os gentios ele pega outro ponto, ele às vezes se baseia com o que o povo crê, mas para os judeus ele sempre começava ali com o Antigo Testamento. E ali começava ali a explicação da palavra de Deus. E então foi isso que Paulo fez ali. E ali Paulo lhes apresentou as suas promessas e mostrou que essas promessas foram cumpridas e a pessoa do Senhor Jesus é nele que reside toda a soberania de Deus. E sua morte não foi um acidente e que Deus estava por detrás de tudo que aconteceu. E convinha, era desse jeito. Era para acontecer desse jeito, era assim que tinha que acontecer.
Então, nós vemos ali o versículo 4 e 5, diz que então, após Paulo ter percorrido ali o Antigo Testamento até a ressurreição de Jesus, ele termina ali na exaltação de Cristo, o Messias prometido, prometido de Deus. Esse sermão que Paulo pregou ali em Tessalônica teve dois resultados. O primeiro resultado é a conversão de muitos. O segundo é a rejeição também dos judeus. Então, nessas categorias, a primeira categoria dos convertidos, é que alguns desses convertidos a Cristo, eram gregos. Se houve ali alguns judeus, creio que sejam poucos, mas Lucas diz que o maior número dos convertidos veio dos gentios, gregos e muitas mulheres de outra posição. E é provável que ali as sinagogas, é provável que a sinagoga tenha ficado vazia, porque esta mensagem, essa exposição do evangelho aconteceu numa sinagoga. E Paulo foi percorrendo ali no Antigo Testamento, mostrando ali nas sinagogas que esse Cristo era o Messias. Então, depois dessa mensagem, um grande número, como Lucas diz, não poucos, mas muitos. Se ele diz não poucos, quer dizer, então o número era grande. Então, muitos deles se converteram na mensagem de Paulo e as sinagogas ficaram vazias. Por causa de muitos que abraçaram a fé que Paulo pregou, os judeus viraram as costas para os missionários. Muitos judeus não aceitaram a mensagem de Paulo, e ainda mais, quando viram que os missionários haviam colhido muitos frutos, o que Paulo ele escreve sobre isso lá em Romanos capítulo 11, versículo 13 a 14, ele esperava que o seu trabalho no meio dos gentios criasse um ciúme no coração dos judeus, e através disso os judeus aceitassem a sua mensagem. Mas o que se vê aqui é que, para além de criar um ciúme no coração dos judeus, para além de os judeus, ao ver aquilo, sentirem ciúme no coração e se arrependessem e voltassem para Cristo, voltassem para Deus através de Cristo, eles acabaram criando um coração de rancor, um coração de perseguição, um coração obstinado. Eles endureceram seus corações e rejeitaram a mensagem. Como diz os versículos, movido de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Então, os judeus não responderam à mensagem do evangelho como Paulo esperava. Quando Paulo escreve para os romanos, ele esperava que Paulo exalta seu ministério entre os gentios, na esperança de que os judeus, ao verem que os gentios estão chegando na fé, eles mudassem seus corações. O que, na verdade, aqui aconteceu ao contrário. Parece que piorou a situação que estava acontecendo, e os judeus não sentiram nenhum ciúme, pelo contrário, sentiram inveja e foram atrás dos missionários. E a Bíblia diz que eles compraram malfeitores para prender Paulo e Silas e levá-los para a praça pública. Ali eles esperavam que todos estivessem contra os missionários e provavelmente esperavam que os missionários fossem mortos. Os judeus estavam ali com o coração endurecido. Infelizmente, tem aquelas pessoas que não querem mudar mesmo, estão decididos a não dar ouvidos à palavra de Deus. É triste, irmãos, quando apresentamos estudos bíblicos para as pessoas e as pessoas estão nem aí para a palavra de Deus, e alguns deles te falam que eles estão decididos a não aceitar a mensagem, e a situação é de lamentar. A situação é de lamentar como que o homem, como que o nosso coração é um coração obstinado, é um coração duro, é um coração que não quer ouvir a voz de Deus. Eis aqui uma necessidade para continuarmos em oração, para que Deus
lhes abra o entendimento, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, que é Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Ele coloca um véu nos olhos, uma venda nos olhos, para que a luz do evangelho não brilhe para essas pessoas, para que eles não vejam essa luz. Então, eis a necessidade da igreja se colocar em oração para que as trevas saiam desses homens, para que esses homens que estão cheios de trevas lhes resplandeça ali a luz do Evangelho de Cristo. O que acontece hoje é isso. Satanás continua trabalhando dia e noite, e ele está impedindo que as pessoas cheguem até Cristo. Satanás endurece o coração, Satanás escraviza o coração. Então aqui está o desafio para nós, orarmos mais. E o versículo 6 diz o seguinte: e não achando, trouxeram Jason, alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. 8. E alvoroçaram a multidão os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, a narrativa que nós temos aqui diz que quando este grupo de judeus compraram malfeitores, quando eles chegam onde eles estavam hospedados, não encontraram os missionários, mas ao chegar ali mas ao chegar naquela casa onde eles estavam hospedados, eles encontraram Jason. Então pegaram ele e outros crentes que estavam ali nesse momento com Jason e foram levados para as autoridades. Então é provável que Paulo e Silas tenham sido colocados num esconderijo pelos novos convertidos. Era a forma de livrá-los da morte. Então por anteceder, por precaver ali o perigo que havia, se os judeus encontrassem Paulo, então eles preferiram os esconder. E assim pegaram Jason e os outros crentes que estavam ali e foram levados ali para as autoridades. Então a acusação premeditada ali dos judeus era aquela semelhante à que foi elaborada contra o Senhor Jesus. Quando os fariseus não encontraram nenhuma acusação, vamos nos lembrar que os fariseus gastaram quase anos observando o Senhor Jesus para ver se podiam apanhá-lo em qualquer deficiência, em qualquer pecado, e viram que não acharam nada. Então, quando eles não acharam nada, eles mesmos tiveram que elaborar uma acusação contra o Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos a mesma coisa. Eles disseram que os missionários estavam alvoroçando o mundo. Eles disseram que os missionários estavam provocando tumultos. E há mais. Eles disseram que os missionários estavam pregando contra o imperador romano, que é César, com a ideia de colocar um outro rei. E esse rei tem um nome, é Jesus. Então, pelo visto, eles não entenderam a mensagem. Eu creio que talvez Paulo tenha falado sobre o governo de Cristo na segunda vinda, quando ali Israel como uma nação ali se arrependesse, voltasse para Deus. Então, eles não entenderam bem a mensagem. Eles inverteram a ordem. Cristo, sim, ele é rei e ele vai governar. Isso não podemos negar. Ninguém pode negar essa verdade. De que Cristo vai governar sobre o mundo, sobre o universo, ele vai. Ele será o rei sobre todas as coisas. Isso é uma verdade pregada nas Escrituras. Mas não agora. Ele não é rei agora. Hoje, existem presidentes humanos governando cada país, mas no governo de Cristo, somente ele, sozinho, será rei sobre as nações. E esse tempo vai chegar. Esse tempo chegará. Todos os reinos que estamos vendo hoje serão destruídos. E Cristo,
ele assumirá o controle de todas as coisas. Então os judeus não entenderam a ordem. Então eles elaboraram uma mentira, elaboraram uma acusação falsa. O tumulto aqui termina quando Jason, a Bíblia diz que então Jason pagou algum valor para garantir a segurança dos missionários. Então aquele valor era uma promessa de que aquele cenário não se repetiria, de que os missionários não seriam mais culpados pelo que está acontecendo. Então, eu quero concluir essa estadia dos missionários ali em Tessalônica, dizendo que, infelizmente, nem todos que ouvem o Evangelho querem se salvar. Não são todos que ouviram ou então continuam ouvindo irão se salvar. Porque alguns ouvem e ignoram. Esta oposição nós vemos ali, acompanha a igreja desde a sua fundação, começando com o cabeça que é Cristo. Essa oposição começa com Cristo. As pessoas rejeitaram Cristo e eles vão continuar rejeitando até hoje. Então, queridos irmãos, se depender de nós, a nossa missão, nossa responsabilidade é deixar essas pessoas sem desculpas. Irmãos, Isaías foi dado uma ordem de pregar a palavra de Deus e Deus mesmo garantiu que ninguém ouviria. Isaías perguntou: até quando isso vai continuar? Que continuemos fazendo o que nos foi confiado, porque a nossa missão é pregar, deixar os frutos, deixar os resultados nas mãos de Deus. Deve ficar claro que nem todos ouvirão a nossa mensagem, mas o que deve nos alegrar é que tem um bom número aceitando a pregação da mensagem. Que Deus nos abençoe. Eu fui numa igreja recentemente. Depois da mensagem, o pastor deu um testemunho, bem logo no início do seu ministério. Ele tinha 18 anos. Ele disse que foi chamado por um bandido e ele disse que essa pessoa contou para ele que ele já tinha matado 70 pessoas. Ele contou a história dele e perguntou para o pastor: será que Deus era capaz de perdoá-lo depois de tudo que ele fez? Então o pastor disse que sim. Inclusive lá na cruz havia bandidos, havia ladrões, que um deles, naquele exato momento, quando aceitou o Senhor Jesus como Senhor Salvador, reconheceu seus pecados e reconheceu que Jesus estava ali na cruz, não porque mereceu, mas porque estava ali carregando ali os pecados da humanidade. Ele confiou e naquele mesmo dia ele foi morar no céu com o Senhor Jesus. Ele foi ao paraíso. E então o testemunho do pastor disse que então ele disse que queria receber esse Jesus. Então, naquele mesmo momento, o pastor pregou o evangelho, explicou para ele, ele entregou sua vida para Cristo. Enquanto outros rejeitam, tem um bom número voltando para Deus através do Senhor Jesus. Então, que isso nos incentive a pregarmos mais. Que Deus nos abençoe.